Tudo bom, galera? Professor Ronaldo Faria, voltando hoje para falarmos do reformismo religioso do século XVI, chamada Reforma Protestante. Na aula anterior já configuramos os fatores estruturais que levam a esse processo reformista e hoje nós vamos tratar das principais religiões, doutrinas ditas protestantes que aparecem em pleno século XVI. Luteranismo, calvinismo e anglicanismo. Vamos falar primeiro do luteranismo, baseado nas ações, na doutrina criada pelo monge agostiniano Martim Lutero, na região da atual Alemanha. E quando falamos de reforma religiosa, isso envolve muito interesse econômico, muitas aspirações sociais, muitos interesses políticos dentro daquele processo religioso. Então, falando da Alemanha daquele período, do início do século XVI, devemos lembrar que a Alemanha só passou por aquele processo de formação de Estado nacional, de uma área centralizada, na segunda metade do século XIX. No início do século XVI, a Alemanha ainda convivia com aquele particularismo feudal. Então, o que chama atenção nesse processo é que, naquele momento, a Igreja Católica, já que não tem esse poder de centralização na mão de um monarca, a Igreja Católica tem o seu poder temporal ainda muito forte. E esse poder vinha, sobretudo, pela cobrança das taxas religiosas e, principalmente, pela cobrança do dízimo. Essa riqueza, esse poder, era traduzido pelos excessos das festas, dos festivais religiosos, do abuso do culto das relíquias sagradas, a corrupção da igreja, que era bem considerável, a igreja querendo capitalizar, além de vender cargos eclesiásticos, além de vender relíquias sagradas e de prestar simonia, que é a cobrança pelos serviços religiosos, a igreja começa a praticar talvez a principal e mais lucrativa simonia daquela época. Começa a cobrar pelo pecado cometido. Eu costumo brincar dizendo que está vendendo uma vaguinha no céu. Tendo dinheiro no bolso, você paga pelo equívoco cometido. Essa é a questão da indulgência. Lembrando, o cristão necessariamente ele tem que aprender a perdoar. Lembra de Cristo, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Cristo só não falou que você precisa pagar pelo pecado para ter direito ao reino dos céus. E aí, gente, dentro daquela sociedade que já olhava com uma certa reserva para essa riqueza, para esse comportamento inadequado, mundano, questionável de boa parte dos sacerdotes, do clero, e aí, sempre lembro, naquele momento já está se falando de uma Europa que está convivendo com a imprensa, humanismo, com o crescimento do espírito crítico, do racionalismo. Portanto, esses equívocos, esses excessos da igreja, isso não vai passar despercebido. Essa insatisfação, ela se materializa principalmente através, como eu falei para vocês, do senhor Martim Lutero. Além de um monge agostiniano, Martim Lutero era um pensador, era um humanista, ele era professor da faculdade de Wittenberg, uma faculdade religiosa. Portanto, ele era um importante teólogo do século XVI. E ele se coloca contra esses excessos. Ele vai se colocar de forma contundente contra a questão das indulgências. E aí vem a questão. No ano de 1517, na cidade de Wittenberg, Martim Lutero se manifesta publicamente, lançando as 95 teses de Wittenberg. São críticas pesadas que Martim Lutero faz à estrutura religiosa. Ele acusa o Papa de enriquecer às custas dos fiéis. Ele chega a colocar numa das teses que se a igreja quer capitalizar, quer mercantilizar a questão da fé, que o Papa deveria vender o trono de ouro no qual ele estava sentado, em vez de espremer o sangue de seus fiéis. Portanto, é um posicionamento público, político, religioso, contundente. E aí vem a questão, naquele momento, quando uma pessoa de tanto saber, proeminente dentro daquela sociedade, eu falei, não é um padre qualquer, é um teólogo respeitado, é um pensador religioso. E quando ele se manifesta publicamente, ele na verdade vai aproveitar uma questão social, política que está ocorrendo na Alemanha naquele momento. Ele sabe que de uma certa maneira é o momento ideal para ele manifestar a sua insatisfação. Boa parte daquela sociedade, vamos chamar de alemã, está insatisfeita com esses excessos da igreja, com essa atuação do papado.
Seria mantido basicamente na Alemanha a estrutura feudal, a nobreza ela está isenta de impostos. Quem paga imposto é a burguesia, é a massa trabalhadora. Aquela burguesia ela é frágil, ela é diminuta, né? E esse imposto vai basicamente incidir sobre essa burguesia que não tem tanto poder assim. E é claro, a burguesia fica injuriada com essa história. Se pensarmos na massa trabalhadora, que é essencialmente camponesa, ele, camponês, vai sofrer dupla tributação. A nobreza, que apesar de ter uma estrutura feudal, convive com um comércio por perto, com centros urbanos, ela começa a exigir desse trabalhador rural o pagamento de suas obrigações em moedas. Esse trabalhador quase nunca tinha como arcar com esse pagamento em moedas. Então a dívida desse trabalhador acaba se configurando numa servidão. Ele não consegue saldar seus compromissos de forma monetária, ele acaba tendo que ficar preso a vínculos de servidão, prestando serviços a essa classe proprietária de terras. Além de pagar, agora de forma monetária, a esses proprietários de terra, esses camponeses têm que pagar os tributos religiosos à igreja, principalmente o dízimo. Então, quando Lutero bate no papado, bate no comportamento da igreja, bate na questão das indulgências, através dessas 95 teses de Wittenberg, né, afixadas em 1517, no início do século XVI, rapidamente ele vai ter um respaldo muito grande dentro daquela sociedade. Lutero foi esperto, ele se colocou no momento propício. Por que era propício? Porque Lutero, naquele momento, se tocou que está tendo essa disputa aqui, os nacionalistas contra os universalistas. Os nacionalistas, certo? Contra os universalistas. Lembra do que eu falei da questão da causa religiosa da reforma, a afirmação do poder nacional diante do poder universal da Igreja Católica. Naquele momento, os nacionalistas, eles são representados pela nobreza feudal alemã. Desse lado aqui, o chefe, o líder do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V, vai ter o apoio do papado. O que fica aqui evidenciado nessa disputa? Carlos V, chefe do Sacro Império Romano Germânico, ele está querendo ampliar o seu poder e, com o apoio do Papa, lembrando que o Império Espanhol era católico, ele está querendo anexar as terras da nobreza feudal alemã. A nobreza feudal vai gostar disso? Claro que não. Se ela é nobreza feudal, ela tem autonomia para criar leis, ela tem autonomia para manter sua força militar. Obviamente que se rolar um processo de unificação, essa nobreza feudal perderia sua autonomia frente a esse Sacro Império Romano Germânico. E o Papa apoia a retirada da autonomia da nobreza feudal. Quando Lutero entra nessa questão, Lutero sabe que criticando o Papa, ele será bem recebido, apoiado por essa nobreza feudal que não quer perder sua autonomia política frente ao Carlos V. Essa posição questionadora, corajosa do Lutero, provavelmente levaria a uma perseguição, uma ação violenta da igreja em relação a esse questionador. Lutero sofreu o processo de Inquisição, foi torturado, morreu? Não pela igreja. Por quê? Porque ele, obviamente, foi apoiado por essa nobreza, principalmente por um desses príncipes chamado Frederico da Saxônia. Lutero vai conseguir, digamos assim, sair ileso da tentativa da igreja de puni-lo. A Dieta de Worms, 1500 a 1521. Dieta é um documento papal. Nesse documento, a Dieta de Worms, a igreja inicialmente exigia a retratação de Lutero publicamente. Portanto, Lutero, em 1521, por esse documento, ele é expulso, ele é excomungado da igreja. E numa nova atitude de enfrentamento, Lutero publicamente rasga esse documento do Papa. Se ele não pode ser um cristão católico, Lutero vai criar uma religião que, embora cristã, não vai respeitar a hierarquia católica, não vai seguir todos os dogmas católicos. Portanto, estamos falando, a partir desse momento, do nascimento de uma nova doutrina cristã, a doutrina luterana. O luteranismo é a base de todas as outras religiões protestantes, digamos assim, que vem depois.
Na verdade, esse termo protestante vem do luteranismo, porque os príncipes feudais protestam reiteradamente durante anos a fio, até que seu direito de seguir a nova religião é respeitado em 1555 pela Paz de Augsburgo. E esse termo protestante depois acaba se espalhando para as demais religiões que, embora cristãs, questionavam a Igreja Católica. Então, claramente eu posso dizer que até hoje, boa parte das religiões evangélicas que vocês conhecem hoje, ou protestantes, como vocês queiram chamar, o esqueleto dessas religiões, sem dúvida, é o luteranismo. Quais são as principais características da doutrina luterana? Lutero diz que você precisa ter fé absoluta. O homem é salvo pela fé absoluta em Deus. Por isso que vem uma outra característica do luteranismo. Porque se o homem tem fé absoluta em Deus, ele não precisa de intermediário, ele não precisa de intercessor. O papo é direto, tete a tete. Eu costumo brincar dizendo que Lutero cria um DDD, descagem direta para Deus. E a descagem direta para Deus é a fé que o indivíduo carrega. Não realizações religiosas ou pagamento de indulgência. Ele abole a crença nos santos e abole também a crença na santidade de Maria. O que mais que Lutero vai estabelecer? Lutero vai dizer, não preciso manter aquela complexa hierarquia católica. Vai ter uma hierarquia mais simples e toda a liturgia também é simples. Ou seja, Lutero não acredita numa missa solene. Lutero acredita num culto simples. E vem uma outra importante questão. Lutero vai simplificar a questão dos sacramentos. Os sacramentos católicos são 7, mas devemos lembrar que somente 2 sobrevivem. Quais são? Batismo e Eucaristia. Qual é a outra importante característica da doutrina luterana? Você precisa melhorar sua ação religiosa, seu conhecimento religioso, através da interpretação direta do livro sagrado, das Sagradas Escrituras. Portanto, Lutero vai incentivar o livre exame da Bíblia. Lembrando que se a Bíblia é lida, entre aspas, pelo sacerdote católico, ele tem a capacidade de manipulação. E se o fiel lê diretamente, essa capacidade de manipulação vai embora ou, no mínimo, diminui consideravelmente. Ah, mas como é que ele vai fazer para a galera ler? Se a liturgia católica, né, se toda a missa era lida ou colocada em latim clássico, que era a língua universal da igreja. Por isso que Lutero, enquanto estiver protegido na Saxônia pelo Frederico, Martinho vai lançar as bases da língua alemã, traduzindo a Bíblia do latim para o alemão. Aí ferrou, galera. Porque quando o camarada começar a ler o que está escrito na Bíblia, nem sempre vai bater com aquilo que o sacerdote, que o clero católico falava. A reforma protestante vai ganhar cada vez mais força. Martinho aceita a possibilidade do divórcio, porque se ele questiona os 7 sacramentos, resumindo para 2, um desses sacramentos é o matrimônio indissolúvel, estabelecido pela Igreja Católica. Se ele abole, certo? Ele está possibilitando, no caso, o divórcio. Aliás, devo dizer para vocês que no final dessa história, Martinho Lutero casa com uma ex-freira e tem uma penca de filhos. Ele acaba se dando bem nessa história. Podemos lembrar que Lutero vai criar em 1521 uma tremenda de uma confusão com um grupo camponês radical, movimento social e político chamado Movimento Anabatista. Quem é esse camponês? Esse camponês ele é liderado principalmente por um indivíduo chamado Thomas Müntzer. E Müntzer chamava Martinho Lutero de Doutor Mentira. Só estou falando de Martinho Lutero, deixa eu dar uma esculachada no Martinho Lutero agora. Lutero, provando que é humano, ele vai incentivar o extermínio desses camponeses revoltados. Eles têm um posicionamento socioeconômico, eles precisam de terras que são camponeses explorados e querem invadir as terras da nobreza. Eles questionam os abusos, a riqueza da Igreja Católica. Eles questionam o poder dessa nobreza. Portanto, esses pobres da época, esses camponeses, eles questionavam as autoridades, as classes dominantes desse momento. E, obviamente, que vão ser alvo de violência. E, por incrível que pareça, em 1521, Martinho Lutero vai escrever um tratado incentivando o extermínio desses camponeses. Quando eu falo, pô, Ronaldo, mas eu estava até gostando do Lutero. Pô, mas por que Lutero faz isso? Interesses. Aqui, ó. Olha quem protege Lutero. A nobreza feudal alemã. Falei, ele é protegido pelo Frederico da Saxônia. E aí vem a questão, como que Lutero vai fazer isso se essa massa camponesa radical, empobrecida,
quer invadir as terras na nobreza feudal alemã, Lutero tem que devolver o favor, já que ele foi protegido por essa nobreza feudal, incentivando o extermínio desses invasores. É a história da humanidade, certo, moçada? Cheia de segundas, terceiras intenções por trás dos fatos históricos. Vamos parar por aqui nesse primeiro momento, tá? Na próxima aula nós falaremos do calvinismo e do anglicanismo. Certo, rapaziada? Um abraço, espero por vocês e se cuidem. Tchau, tchau.